Vê se você consegue. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu não consigo dar lugar. Aleluia. Graças a Deus. Tira esse eco aí, Ulisses. Isso. Graças a Deus. Agora sim, irmão. Sem eco é melhor, né? Aleluia. Lamentações de Jeremias, no capítulo 10, no versículo 29. Ponha a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Pai, em nome de Jesus, toma esse microfone uma vez mais e fala com a tua igreja, meu Senhor. Renova o teu povo, enche o teu povo com a tua glória, levando eles ao entendimento pleno da tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, para a glória de Deus Pai. Amém. Acadeirai-vos por gentileza. Meus queridos irmãos, o tema desta campanha que o pastor Acácio passou para mim é: põe a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Conhecendo o profeta Jeremias, nós vamos entender que o profeta Jeremias é conhecido como o profeta chorão, como o profeta que lamentou a situação do povo de Israel e o povo de Judá, que foi levado para o cativeiro babilônico porque desobedeceram a Deus. Irmãos, deixa eu dizer algo aqui antes que eu continue a minha pregação. Eu quero dizer para os irmãos que o horário está bem avançado, mas eu vou pregar bem rapidinho. Os irmãos vão entender o mistério, vão sair daqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então a Bíblia Sagrada diz que Jeremias, ele recebe a incumbência de ser profeta do Senhor, e a Bíblia diz que o próprio Deus, ele vai encorajar o profeta Jeremias, porque Jeremias, ele diz: Senhor, eu ainda não sei falar. Então a importância de ele não saber falar era que ele confiava naquele que estava o levantando. E a Bíblia Sagrada diz aqui no livro de Jeremias, que Jeremias, ele ainda era, irmãos, uma criança, não sabia falar. E a importância de a gente não saber é porque quando a gente não sabe, o Senhor fala através da nossa vida. Tem muita gente achando que sabe e não sabe coisíssima alguma, porque está confiando em si mesmo, na força do próprio braço. Mas quando começa a confiar em Deus, é Deus que coloca a palavra nos seus lábios, é Deus que usa, é Deus que faz, é Deus que faz. Por isso que nós precisamos entender que é Deus que opera, é Deus que realiza todas as coisas. A importância é isso. Quando o ser humano reconhece, fica sendo sabedor que é Deus que o usa, então ele vai entender que dele não pode sair absolutamente nada. Me lembro agora de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que era conhecedor das leis, aprendeu ao pé de Gamaliel. Mas quando o Senhor teve um encontro com ele, sabe o que acontece? Ele teve que aprender do jeito que Deus quis para ele. Então, meu irmão, a gente pode dizer que sabemos, que aprendemos, que somos, mas quando temos um encontro com Jesus, nós temos que participar daquele leite, aquele leite que traz a vida. Pega uma criança dessa, recém-nascida, uma irmã que tem aqui a filha, né, que já está um pouquinho grande, mas quando era recém-nascida, precisava do leite materno para poder crescer, desenvolver. Porventura a senhora podia dar para sua criança uma feijoada, um mocotó, podia dar para sua criança, vamos dizer ali, um feijão tropeiro, coisas fortes, não podia, porque a criança era recém-nascida. Quando o Saulo foi chamado por Jesus Cristo e transformado em Paulo, ele precisou aprender tudo diante de Jesus. O próprio Cristo o ensinava e ele aprendeu conforme o Senhor havia o ensinado. Então aqui eu aprendo que o Senhor, ele levanta Jeremias, e Jeremias, ele passa a depender completamente de Deus. E o Senhor diz para Jeremias aqui no verso de número 16 do capítulo 1: e eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e se curvaram diante das obras das suas mãos. Irmãos, nós aprendemos que uma coisa que Deus abomina no seu coração é adoração a deuses estranhos. Deus, ele não aceita que adoremos a outros deuses. Talvez você não vai entender a importância da adoração, mas vou te explicar para você sair daqui
A Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor criou Adão para que Adão adorasse e exaltasse a presença do Senhor. Nós fomos feitos criaturas de Deus, filhos de Deus, para adorar e exaltar unicamente e exclusivamente o seu nome. E a Bíblia Sagrada diz que o homem, após ter pecado, desobedecido a Deus, o homem veio se prostrando a poste ídolos, a imagem de escultura criado pela mão do homem. Veio fazendo isso, meu irmão, eles trouxeram abominação diante dos olhos de Deus, porque Deus abomina aquele que coloca qualquer objeto, qualquer pessoa acima da glória de Deus. Deus não nos criou para nos prostrarmos diante de imagem de escultura. Deus não nos criou para que a gente nos contaminássemos. Não, Deus nos criou para que a sua glória, para que a sua presença, para que a sua essência esteja sobre a nossa vida. E quando isso acontece, nós o adoramos, nós o exaltamos e nós o bendizemos, porque Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. E quando o Espírito de Deus está habitando sobre nós, nós reconhecemos o senhorio do nosso Deus, porque Ele é o Senhor das nossas vidas, e nós não precisamos de subterfúgios para chegar diante da presença de Deus. Nós não precisamos nem pedir oração, porque Deus também te deu 2 joelhos para você orar, para você clamar. Quando a Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, Deus não está dizendo, pede para o teu irmão clamar que eu vou ouvir, que eu vou fazer, que eu vou operar. Não, o Senhor está dizendo, clama a mim, clama a mim, clama a mim, e eu vou ouvir, vou responder a sua petição. Então é necessário a gente ouvir a Deus e clamar ao seu santo nome, porque quando clamamos a Deus, Ele nos responde, Ele age sobre a nossa vida. E a Bíblia Sagrada diz que Jeremias, então, ele aprendeu. Olha que diz o verso de número 8: não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deixa eu dizer, o Senhor estava levantando Jeremias diante de uma casa rebelde, diante de um povo que não queria compromisso, diante de um povo que estava adorando imagem de escultura, diante de um povo que estava repudiando Deus, não queria Deus, mas queria adorar a imagem. Agora, irmãos, é uma falta de sabedoria, de entendimento, o homem se prostrar diante de uma imagem de escultura, sendo que tem um Deus que tem olhos como chama de fogo e nos vê, tem ouvido e nos ouve, tem boca e nos responde quando clamarmos o seu nome. Aleluia! Aleluia! Glória! É uma tolice quando o homem se prostra diante de uma imagem e pede a ela, porque a imagem tem olho e não vê, tem ouvido e não ouve, e tem boca e não fala, porque é apenas uma imagem. E nós não estamos aqui para nos prostrarmos diante de imagem, nós estamos aqui para nos prostrarmos diante de um Deus que está vivo, que está sobre um alto e sublime trono, preparado para ouvir o teu clamor e te atender no momento da tua necessidade. Glória a Deus, aleluia! A Bíblia diz que o povo vira as costas para Deus, abandona Deus e não quer compromisso com Deus. E olha o que diz o texto. A palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes, que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Acompanha a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano. Vou pular. Assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, meu Senhor,
Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Então o Senhor estava encorajando o profeta Jeremias através de um chamado para se levantar. A Bíblia diz que o chamado dele incluía que ele não se casasse, porque era muito árduo o chamado, irmão, para profetizar, para pregar a palavra de Deus, para ter um compromisso com Deus. A gente vamos pagar um alto preço. Não adianta a gente correr do preço, não adianta olhar aqui e dizer, olha, não tem um preço a se pagar, não, porque tem um preço a se pagar. Nós temos que ter uma vida de renúncia, temos que renunciar a muitas coisas para a gente poder estar fazendo a obra do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que em tudo isso, Jeremias, ele ouve a voz do Senhor, e quando ele ouve a voz do Senhor, parece que vejo, o Senhor levanta Jeremias com uma profecia de arrependimento. Só que enquanto o povo estava pecando, Jeremias estava pregando o evangelho dizendo, olha, não vai por esse caminho, Deus abomina que adore outros senhores, não se contamine, não se vendam. E a Bíblia diz que eles ali se contaminaram, se venderam e adoraram e queimaram incensos no altar de Deus a outros deuses. Então eles trouxeram a abominação de Deus, a rejeição de Deus para as suas vidas. E eu aprendo o que eu aprendo com isso? Que quando eu deixo de adorar a Deus e adorar outros senhores, a abominação do Senhor sempre virá sobre a minha vida. Então eu preciso tomar um cuidado, porque eu fui feito para ser instrumento de louvor e adoração a Deus. Eu te pergunto, você tem adorado a Deus aonde você está? Na tua casa, aonde você chega? O que você tem feito com a tua boca? Será que você tem glorificado, exaltado o nome do Senhor? Aleluia! É importante a gente entendermos que nós fomos feitos para adorar somente um Deus, e é um Deus que está no céu, que entregou o seu único filho, porque, irmãos, antigamente não podia fazer um culto como esse, onde tinha pessoas reunidas diante de um templo, não. A Bíblia Sagrada diz que aquelas pessoas de antigamente, que reconheciam os seus pecados, levavam ali um sacrifício e entregavam na mão do sacerdote, e ele que era incumbido de levar diante do altar. Porém, o Senhor não aceitou mais essa prática, porque eles tocavam o sacrifício que o povo entregava, pegava um sacrifício ruim e colocava lá para sacrificar, e pegava aquele que estava bom e lavava, alimentava e vendia novamente. Fazendo isso, o Senhor rejeitou esse tipo de adoração, como se fosse uma adoração a Deus através do sacrifício de um animal, um ato de arrependimento. E a Bíblia Sagrada vai dizer que esse povo causou uma ira tão grande em Deus, que Deus passou aí um período de 400 anos sem falar com o seu povo. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o profeta Isaías, ele ouve uma conversa do Senhor, dizendo, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? E o Senhor Jesus diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E a palavra do Senhor diz que o Senhor, ouvindo o pedido do Filho, veio à terra e nos salvou e nos comprou de volta para o Pai, nos dando a vida e nos fazendo morada eterna. Você não entende, mas hoje não precisa de um templo. Você é o templo de Deus. Deus habita na tua vida. Você foi comprado pelo preço de sangue. Aleluia! Houve um preço a ser pago. Jesus pagou o preço porque ninguém mais podia pagar o preço pela tua vida. E hoje o Senhor te chama para você ser morada dele, habitação dele, templo dele. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor diz, olha, esse templo que agora vocês veem, eu derrubarei, e em 3 dias eu edificarei. Todos ficaram perplexos, porque não sabia como é que o Senhor derrubaria aquele templo. Eles não haviam entendido que o templo que Jesus falava não era aquele que era feito pela mão dos homens, era aquele
ressuscitar, mas a gente seria templo, morada dele, habitação dele. Deixa eu dizer algo nessa noite: Deus habita na tua vida, Deus tem compromisso contigo, a partir do momento que você guarda o compromisso com ele. Aleluia! A Bíblia diz que o povo rejeitou a Deus, rejeitou a presença de Deus. E o capítulo 3 diz que Jeremias estava lamentando a situação desfavorável daquele povo. Eu entendo que nessa noite o Senhor, Ele nos trouxe aqui para nos dizer que Ele está decepcionado com muita gente. Agora imagine um Deus que é poderoso, que é maravilhoso, se decepcionando com muita gente. Por quê? Porque deixaram a presença de Deus de lado e estão adorando os seus próprios bens. A Bíblia diz que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos, homens que vinham apenas para adquirir bens materiais e não se importariam com a obra do Senhor, ou seja, deixaria a obra de lado, não teria compromisso, porque se ele está trabalhando, se ele está na sua casa e se ele tem o seu próprio carro, a obra de Deus fica no último plano. Já não se tem amor pela obra, já não tem amor pelas vidas. Eu sei que nós estamos ao vivo agora, mas eu quero dizer nesta noite que enquanto não houver amor pela obra de Deus, o Senhor também irá agir com justiça, porque Deus me trouxe aqui para ser um profeta nessa noite e para dizer: enquanto não amarmos a obra de Deus e reverenciarmos o nosso Deus, o Senhor ele fechará a porta. Aleluia! Glória a Deus! Deixa eu dizer algo. Deus está irado com esse tipo de pessoa que hoje eu vou vos falar. Aquele tipo de povo que chega diante de Jesus, não por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele pode fazer. E chega diante de Jesus e diz assim: Jesus, olha, eu preciso da salvação do meu marido, eu preciso que o Senhor entre na minha casa, eu preciso que o Senhor cuide do meu filho, eu preciso que o Senhor me ajude a pagar o aluguel, eu preciso que o Senhor me ajude a pagar a prestação do carro, eu preciso que o Senhor faça isso. E esquece de adorar a Ele, exaltar a Ele, na presença dEle por aquilo que Ele é. Talvez o ser humano não entende que quando entra nessa porta para dentro, enquanto nós estamos adorando aqui, a Bíblia diz que Deus ele se movimenta através da adoração. Eu vou te dizer algo: enquanto você está entregando o teu louvor sincero diante do altar de Deus, Deus já está visitando aquele teu problema na tua casa, Deus já está visitando aquele teu marido, Deus está visitando já aquele teu filho, Deus está visitando as tuas contas. Não precisa você ficar o tempo inteiro falando, não. Coloca no altar de Deus, adora Ele e você vai levar a resposta para a tua casa. Aleluia! Aleluia! Glória! Se você não entendeu, eu vou dizer de novo: deixa Deus agir, deixa Deus agir. Enquanto Deus age, glorifica, exalta, bendiga o nome do Jesus de Nazaré. Aleluia! O processo que Jeremias está falando aqui é durante 70 anos de cativeiro que o povo precisou passar. Nesses 70 anos, Deus permite que aqueles que não adoravam, que não reconheciam a sua presença e a sua magnitude, viessem morrer nesse período. E nasce-se uma nova geração. Eu finalizo já minha fala, porque o horário já foi. E eu quero dizer nessa noite: Aleluia! ai meu Deus, que coisa linda! Olha só o que Jesus fez com o povo que se arrependeu. Se arrependa e creia no Senhor, porque o Senhor ele é fiel. O que o Senhor queria. Estamos agora no nosso canal Palavra de Vida para todas as nações. Deixa eu dizer algo nessa noite. O que o Senhor queria, gente, era que o povo
se arrependesse dos seus pecados, de adorar a deuses e imagens estranhas, abrisse mão desse negócio e voltasse para a sua presença. Irmão, cá para nós, mais vale ter um Deus ajudador do que um Deus irado. Grava essa frase no teu coração. Mais vale ter um Deus ajudador do que um Deus irado. Porque quando nós caímos na mão de um Deus irado, o pecador cai na mão de um Deus irado, aí ele se transforma em oleiro. Ou melhor, ele é o oleiro e te transforma em barro. Você deixa de ser vaso e vai se transformar em barro. Porque o vaso, quando ele trinca, o Senhor já não tem mais o poder de apenas restaurar. Sabe aquele jeitinho brasileiro? O vaso está trincado, vai ali, põe um remendinho aqui. Não, não. Quando o vaso está trincado, o oleiro precisa fazer isso aqui, ó, pegar o pé, ó, quebrar o vaso, amassar. E quando o Senhor está amassando, é um processo doloroso. O processo, o Senhor tome água. O Senhor está amassando o barro e tome água. Água é a palavra para trazer de volta para a presença. Enquanto o Senhor está amassando, o barro está lá sofrendo, chorando, mas o Senhor está lá, está amassando. E depois você coloca na mão o barro que ele amassou e começa a modelar um vaso novo. Tem muita gente que precisa deixar de ser vaso e voltar a ser barro, ser quebrado pelo oleiro para ser tratado, para poder herdar a vida eterna, porque está contaminado, trincado e precisa ser feito um vaso novo. Aleluia! Glória! Porventura se coloca flores em vaso trincado, a beleza das flores não vai cobrir o rachado do vaso. Eu quero dizer que a beleza que o vaso apresenta do lado de fora não esconde o que ele está carregando do lado de dentro. Está trincado, precisa ser quebrado novamente para se tornar um vaso novo. Foi isso que Deus fez com o povo de Israel. Deus falou: o vaso está quebrado e eu vou ter que estar trincado, eu vou ter que quebrar e fazer um vaso novo. Jesus falou: quer saber uma coisa? Eu vou ter que quebrar. Irmão, enquanto o Senhor quebra, fica tranquilo. Tem muita gente que diz: ah, mas o ruim da coisa é cair na mão de Deus. Mentiroso. Mentiroso. Porque o melhor da coisa, pastora Cássio, é estar na mão do oleiro. Quando Davi ficou sabendo do seu pecado, daquilo que ele havia feito, levado ali a mulher do seu parceiro e matado o marido dela, a Bíblia Sagrada diz que depois disso, Natã o repreende e ele fala: olha, a melhor coisa vai ser cair na mão de Deus do que na mão dos homens, porque os homens não têm misericórdia, mas o meu Deus é misericordioso e pode fazer de mim um vaso novo. Então presta atenção nessa noite. Davi escolheu cair na mão de Deus, porque Deus iria fazer dele um vaso novo. Não importa qual foi o teu erro, qual foi a tua falha, se você estiver na mão do oleiro, você vai sair edificado, vai sair novo, vai sair curado, vai sair restaurado para caminhar numa vida de santidade pela palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Entrar na presença dele. Ele é o guerreiro que pode guerrear a sua situação nessa noite. É Deus, aleluia. Agora é lógico que os irmãos precisam entender isso aqui. É o último dia da campanha. E vocês precisam entender, irmãos. Depois de 70 anos, o povo de Israel e de Judá se arrepende. Porque nasce lá uma nova geração que começa a buscar pela presença de Deus, pela palavra de Deus. Deus se agrada do arrependimento daquele povo. E quando o povo se arrepende, o Senhor tira eles do cativeiro babilônico, do lugar onde eles estavam, sofrendo, aprisionados, sem liberdade para nada, numa guerra terrível. E o Senhor traz eles de volta. Quando, presta atenção, quando eu me arrependo daquilo que eu praticava de errado, o Senhor tira a sua mão e para de provar a sua vida e te traz para o lugar da bênção, o lugar da vitória. Como assim? Eu vou te dizer, o Senhor colocou a mão, estava provando, ensinando, fazendo um vaso novo. O povo se arrependeu.
arrepende, volta para a presença. E quando ele volta para a presença, o Senhor faz algo lindo e maravilhoso. Aonde está registrado isso? No livro de Salmos 126. Todos vocês abrem a Bíblia aí, pelo amor de Deus. Estamos na igreja aí, Assembleia de Deus, vivendo missões. Vamos abrir a Bíblia. Olha só. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltarão sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Mas aqui diz, alegra-me, Senhor, como as correntes do sul. Traduzindo esse versículo, como as correntes do Negueb. O que é Negueb? Negueb é uma terra sequíssima, aonde não tinha água, e o Senhor mandava uma vez por ano, e chovia na região montanhosa, e as águas da montanha passavam pelo Negueb, que era uma água que vinha das montanhas. Quem aqui já teve em uma cachoeira sabe que no tempo de chuva, as águas que caem lá em cima, quando chega na cachoeira, desce como aquele braço de água que a gente sabemos, e quem estiver lá embaixo morre, porque é muita água. Assim também o Senhor fazia lá no Negueb, e lá a palavra do Senhor diz que no Negueb o Senhor mandou água, e quando essa água chegava no Negueb, que era uma terra de deserto, uma terra sequíssima, mas quando essa água chegava, o povo plantava, e quando eles plantavam, eles voltavam alegres, porque tudo que eles plantavam nascia e dava certo, porque essa água regava a terra, fazendo os seus frutos nascerem, e eles voltavam trazendo consigo os seus molhos. Deixa eu dizer nessa noite, quando nos arrependemos e voltamos, o Senhor faz de nós como as águas de Negueb. Ele semeia esta água, que é a sua palavra, e debaixo da sua palavra o Senhor nos alegra, o Senhor nos faz sorrir novamente quando estamos debaixo desta palavra, orientado por ela. Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite eu gostaria de dizer para você que debaixo desta palavra o Senhor vai trazer alegria para você. Se você se posicionar, se você dobrar o teu joelho e buscar pelo nome do Senhor, não importa onde você esteja, como você esteja, dobra o teu joelho, ora, porque o Senhor vai fazer de você como as correntes do Negueb. Vai descer água, e tudo que você plantar na tua vida vai acontecer. Aleluia! Uma vez por ano descia essa água, e quem plantasse teria os seus frutos. Posso dizer algo nessa noite? Esta água tipifica a palavra de Deus, e quem tem essa palavra de Deus como água, essa água entra e traz frutos sobre a minha e sobre a tua vida. Glória a Deus. Porque essa é a palavra de Deus, e quem está debaixo das orientações da palavra de Deus, meu irmão, pode crer que tudo que ele planta dá certo, tudo que ele faz prospera, porque ele não está enraizado em si mesmo, mas ele está enraizado no Senhor, no nosso Deus. E quem está em Deus pode ter certeza que prospera, que vai para frente, que o negócio acontece quando estamos na presença de Deus. Mas fora da presença de Deus, como diz o mundo aí fora, é só lamento, porque é de derrota em derrota, tristeza em tristeza. Quem aqui, irmão, pode trocar esse prazer maravilhoso
até esse horário nós estamos aqui, diante da presença de Deus, adorando a Deus, ouvindo o que Deus tem para nós. Irmãos, isso não tem preço. Porventura, você trocaria uma noite na presença de Deus por uma noite em um hospital, num leito de dor? Ou trocaria uma noite como essa para estar velando um ente querido, ou uma pessoa do seu conhecimento? Não tem prazer maior do que estar na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós não sabemos o que pode acontecer conosco daqui a alguns minutos. E como é que está a minha e a tua vida diante da presença do Pai? Será que nós estamos edificados? Se papai falar assim: vem filha, vem filho, como é que se encontra a nossa vida? Está enquadrada na palavra de Deus ou está nas lamentações? Meu irmão, eu quero dizer nessa noite, eu não posso deixar de falar para você que a tua vida não pode estar nas lamentações, não. O Senhor não queria lamentar a situação desse povo, mas foi necessário para que eles se arrependessem e deixassem as práticas pecaminosas que vinham contra as suas vidas, lhe fazendo mal. Então, irmão, para que isso não venha acontecer na nossa vida, ninguém era obrigado a passar por cativeiro. Deus não tinha papo com esse negócio de cativeiro. Deus só preparou o cativeiro para mostrar para o seu povo que somente Ele é digno de ser adorado, somente Ele é digno de ser exaltado. Se coloque em pé nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Hoje é o último dia dessa campanha, sim ou não? Eu acho que essa campanha podia ter o tema: lamentável a situação do povo brasileiro. Porque é um povo preguiçoso, é um povo que não gosta de orar para sua casa, é um povo que está acostumado a dizer 6 horas, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Se a gente colocar um caderno de oração aqui, vai sair como se fosse um livro de tanto pedido de oração. Não que eu esteja falando que isso é errado, pelo amor de Deus, entenda que para nós é mais fácil pedir para alguém pagar o preço por nós do que nós mesmos ir lá e pagar o preço. Posso falar uma coisa? O sacrifício agora sou eu. Tem um que diz assim, ó: e o sacrifício sou eu. Eu sou o sacrifício. Eu que tenho que ir lá diante do altar e me sacrificar para que Jesus tenha misericórdia da minha alma e prepare aquilo que eu estou pedindo. Então é lógico que a igreja precisa entender isso. Não é errado você falar: irmãos, eu não estou bem, ora por mim, pastor, porque está tão difícil, né, missionário? Ora por mim, está tão difícil, não é de Deus. Não vai orar, vai interceder. Mas chega um momento na minha e na tua vida que nós precisamos pagar o preço. Mas, irmão, quem foi orar por Ana lá no templo? Ninguém. Ela teve que pagar o preço dela para receber aquilo que o coração dela almejava. E eu posso te dizer nessa noite, para você receber aquilo que você precisa, muitas das vezes tem que dobrar o joelho, tem que pagar o preço, porque senão não recebe. Só fica lamentando: ai, mas fulano recebeu uma casa, ai, mas fulano recebeu isso e aquilo. E por que Deus não faz na minha vida? Talvez o que o fulano fez você até hoje não teve a capacidade de fazer, que foi se humilhar, orar e buscar a face do Senhor. Porque o mesmo Deus que abençoa o ciclano é o mesmo Deus que pode abençoar a tua vida, a partir do momento que você se interessa em buscar a Deus. Irmãos, é uma busca constante. Enquanto você busca Ele, adora Ele, Ele trabalha pela tua vida, Ele trabalha pela tua casa, Ele trabalha pela tua família, Ele trabalha por tudo aquilo que está ao teu redor. Então presta atenção nessa noite, que o Senhor, Ele quer trazer riquezas espirituais sobre a nossa vida. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Lembra de buscar o Senhor teu Deus, e as demais coisas vai vindo gradativamente na tua vida. Posso orar aqui nessa
nessa noite, abençoar a vida de toda a igreja, que eu sei que vocês vieram aqui com um propósito. Aleluia. Mas o meu propósito nessa noite é: volte a Deus. E se você voltar a Deus, tudo aquilo que estava perdido. Eu lembrei agora do filho pródigo, ó. O filho pródigo, quando se passou na presença de Deus, né, que é o pai, aqui representado nessa palavra, quando ele estava longe da presença do pai, tudo na vida dele se acabou. Ele tinha riquezas, tinha honra, era respeitado, mas o respeito, a honra e as riquezas foi embora quando ele deixou a presença do pai. Não deixou a presença do pai não, porque tudo que você tem hoje, a saúde, mesmo muitas das vezes passando por algum processo, foi o Senhor que te deu. O Senhor que te deu saúde, o Senhor que te deu o fôlego da vida. Então agradeça a Ele, seja mais grato a Ele por tudo que Ele já te deu, e agradece a Ele, porque quando você agradece a Deus por aquilo que Ele te deu, Ele vai preparar aquilo que você ainda está pedindo. Mas continua agradecendo, exaltando e bendizendo o nome do teu Senhor. Aleluia. Então a palavra de Deus é essa para o meu e o teu coração. Ah, mas pregador, não era o que eu esperava. Deus muitas das vezes não quer nem saber o que você espera. Deus quer falar com você na sua necessidade. Aleluia, Deus. Deus quer tratar contigo, para que o que você espera, você esteja preparado para receber quando for o tempo dele e ele quiser fazer. Agora tem um hino que diz: se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Dá para cantar, Zé? Vai lá. Se a doença vier, canta essa, Zé. Ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. E eu aprendi a adorar pelo que é. Ele venceu a lei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Vamos decorar. Se Deus quiser, se não quiser, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, segurado por Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, mas adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Declare: se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, segurado por, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Segura, Deixa eu dizer algo. Irmão, se Deus não fizer aquilo que você está precisando, será que você volta no próximo culto? Imaginou você cantando aquele hino?
deu errado. Minha pesca a noite inteira não teve sucesso. E agora o meu amanhã parece incerto. O que tenta fazer é lavar as redes e parar. Deu errado, pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava, mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pescar. Ei! Mas está acontecendo um culto na beira do mar, e é Jesus quem vai pregar. O teu barco emprestado, e depois ele te chama pra voltar exatamente no mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você não espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois deste culto Deus vai surpreender crente nesta igreja. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, a mesma meta que você foi infeliz. Desde agora, Deus certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvir aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara, tem milagre espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto eu já sei até o hino que tu vais cantar. Como é o hino esse? Eita! Lava na gacheira de coma na cara. Eu vi o inimigo lutando, lutando, mas eu ia vencendo, vencendo, vencendo. E quanto mais oprimia, aumentava, oprimia, mas eu ia crescendo, descendo, 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 descendo. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois deste culto Jesus vai surpreender crente nesta terra. Depois deste culto Jesus vai surpreender crente nesta terra. Quem acredita que depois desse culto vai ter surpresa dentro da tua casa? De que ai, onde é como a naia sé? De que onde é que ele cai. Tem gente que veio pro culto hoje e deixou o problema lá na casa, ó. Mas papai está dizendo nessa noite que está enviando um anjo forte na agora. E quando chegar lá, vai ter providência na tua casa. Vai ter providência lá. O mal vai ter saído. Jesus está passando lá. Jesus está passando lá agora. Porque uma pessoa me revela o Espírito Santo e falou: Senhor, visita a minha
noite. Eu estou indo lá, vou visitar, vou transformar o mistério na tua casa. Eu vou começar a desvendar e vou tirar de lá aquele problema. E minha glória tu vai contemplar, porque eu te chamei, te escolhi, te santifiquei. Vou eu agir para mostrar que eu sou o Senhor. Ergue, andai, calabachura, bagai. Tem mistério de Deus na tua casa, tem mistério de Deus na tua família. Esta moça que vem cá, filha, você aqui, é você mesmo, vem cá na frente aqui. Vem, calabachei. Deus diz assim para você, ó, que Ele te ama, viu? O Senhor manda dizer para você que Ele fechou muitas portas de sepultura contra a tua vida, viu? O adversário já fez tudo para tirar a tua vida, mas Deus te trouxe o livramento. O Senhor manda dizer para você que Ele te conhece, Ele te ama, viu? O amor dele pela tua vida é tão grande que Ele te trouxe aqui nessa noite tão somente para te dizer que Ele quer te envolver nos seus braços. Deus quer te abraçar. Enquanto Ele te abraça, você vai receber um renovo da parte de Deus, porque Deus vai trazer isso na tua vida, vai mudar algumas coisas na tua vida. Eu não te conheço, mas Deus precisa agir com uma mudança na tua vida, porque Ele quer abençoar você. Eu vejo você como uma flor crescendo e aceitando fruto. Eu quero pedir aqui, mandar um abraço nessa gente. Olha aqui, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode abraçar, porque ela recebe algo novo de Deus hoje aqui. Aleluia. Glória. Quero ser como criança. Quem quer ser como criança? Sai do teu lugar, vem aqui na frente que eu vou orar por você agora. Sai do teu lugar, vem